Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o tema é o processo criativo de um projeto. Eu vou tentar mostrar para vocês todas as fases aí de criação, como que eu trabalho nessa criação do projeto, desde o briefing, e juro que eu vou tentar falar poucos termos mais difíceis, mas desde o briefing, da primeira reunião com o cliente, até a apresentação do anteprojeto para ele. Vamos lá? Bom, pessoal, tem muita gente que vem até o escritório e como nunca contratou um arquiteto, né? Tem gente que nunca contratou, ou porque achou que era muito caro, ou porque, enfim, nunca precisou, né? Morou de aluguel, ou já morou em casas que já eram construídas, mas chega um determinado momento da vida que ela quer contratar um arquiteto. E eu, aqui no escritório, me deparo muito com uma dúvida das pessoas de como que vai funcionar o processo. Para mim, o processo ele não é exatamente igual para todo mundo, mesmo porque eu presto uma variedade de serviços bem diferentes, assim. Mas, no geral, todo projeto começa com uma reunião. Inclusive, essa reunião eu gosto de fazer antes até de passar um orçamento de projeto. É nessa reunião que a gente determina o briefing. Eu vou deixar essa palavrinha aqui embaixo, uma palavrinha em inglês, o que significa isso? Nessa primeira reunião, eu vou fazer como se fosse uma entrevista com o cliente, ou com os clientes, né? Às vezes são vários. Para saber o que eles querem, que jeito que quer, o estilo que gosta, o terreno que tem ou não, aonde que a gente vai buscar as referências, que tipo de vida esses clientes levam, se tem animal de estimação, se não tem, se tem filho, se quer ter, enfim. Isso tudo, depois dessa primeira reunião, eu crio um briefing, né, que é ali um programa, a gente chamava de programa na faculdade, que é ali, então esse casal ele quer uma casa que a sala e a cozinha sejam em conceito aberto, com 3 quartos, sendo que uma suíte, garagem para 2 carros, enfim, isso é o briefing. No caso que eu vou mostrar para vocês, no briefing ficou decidido o seguinte, e é um projeto bem interessante, eu acho, diferente assim, fora um pouco do comum. Os clientes eles não queriam conceito aberto na cozinha, tá? Eles queriam lá a cozinha quietinha lá no canto dela e uma sala de jantar e estar, essas sim, podiam ser juntas. Eles queriam uma sala de TV separada, porque ele joga videogame, então ele queria uma sala para ele jogar videogame tranquilo. Eles queriam um lugar que eles mesmos deram esse nome de pet room, vou pôr aqui também. O que seria esse pet room? Seria um lugar próximo da lavanderia, ou se não tivesse como ser separado, junto com a lavanderia, que tem ali o banheiro dos cachorros, um lugar igual pet shop, que tem aqueles tanques assim, para a pessoa que dá banho no cachorro não ficar, sabe, curvada e tal, para ter um lugar mais confortável para os donos darem banho nos cachorros, então isso era uma coisa muito importante. Eles não queriam muito jardim na casa, e com isso eu não estou dizendo área livre, porque a área livre na casa tem que ter, normalmente todas as prefeituras exigem isso. Esse projeto não é aqui na minha cidade, é em outra cidade. Mas de qualquer forma exige essa área livre. Mas por que eles não queriam jardim? Bom, porque os cachorros iam destruir o jardim. Quem tem cachorro, principalmente cachorro grande, sabe do que eu tô falando. Cachorro grande destrói as plantinhas, normalmente. Então, eles não queriam jardim. Mas por causa disso, eles queriam ter horta, eles queriam ter um jardim. Então, eles queriam fazer isso no andar de cima. Que podia ser um terraço, podia ser, enfim, o terraço VIP, que eles estavam chamando também. Bom, aí deste primeiro briefing, a gente pegou o terreno que eles já tinham nesse caso. Eu estudei a legislação, então esse é o segundo passo. A gente fez a reunião, eu passei o orçamento, eles deram ok no orçamento, então vamos começar o trabalho efetivamente. Eu peguei o terreno que eles já tinham, estudei as regras, então eu tive que estudar a lei de construção, lá, o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo da cidade e também as regras do condomínio. Quem lembra do vídeo de condomínio, eu vou deixar o card aqui em cima, que tem condomínios que tem regras além da lei municipal. Então, nesse caso, era um desses casos. E sentei para desenhar. Eu vou mostrar aí para vocês algumas das propostas e algumas coisas que saíram desse primeiro estudo preliminar,
que é essa primeira fase de projeto. Vamos ali, eu vou explicar um pouquinho para vocês e já volto. Bom, gente, então eu abri aqui a última versão já para vocês, porque senão esse vídeo ia ficar imenso, né? Porque, como eu falei, foram 5 versões, essa daqui é a versão final. Vocês estão vendo aqui, essa linha aqui, deixa eu selecionar para vocês verem. Estão vendo essa linha aqui? Essa linha aqui, ela representa os recuos obrigatórios, até tá escrito aqui no cantinho, ó. Os recuos obrigatórios do condomínio, porque lembra que eu falei que nesse caso aqui eu tinha, além dos recursos da prefeitura, os do condomínio, e eles costumam ser maiores que o da prefeitura. Então eu tinha que trabalhar com a casa dentro deste recuo. Muito bem, então essa é a primeira coisa que eu faço. Tem aqui o terreno desenhado, né, certinho, aqui não tá aparecendo, agora sim. O terreno inteiro desenhado, então desse lado de cá tem um vizinho, desse lado de cá tem outro vizinho, e aqui estão as 2 ruas, porque é um terreno de esquina. Muito bem, então em primeiro lugar eu traço essa linha que está aqui selecionada, que é onde eu posso trabalhar aqui dentro. Então vamos lá ao projeto. Como é que ficou essa história? Então aqui a gente tem a garagem. A garagem no condomínio, ela pode vir com a cobertura até o limite lateral aqui. Isso é comum, tá? Em condomínios, que aconteça isso. Então aqui a garagem, ela encosta na lateral. Daí a gente tem a entrada aqui para a sala de estar, direto pela garagem. Então tudo isso daqui é coberto. Depois eu vou mostrar o 3D da fachada para vocês, vai ficar mais claro. Então entramos aqui, temos a sala de estar e jantar integradas. Aqui a sala de TV que está separadinha. Eu esqueci de falar no briefing, mas essa área de luz aqui, ela era importante porque eles, além dos cachorros, têm uma gatinha. E a gatinha não pode sair na rua, porque senão ela foge, né? Então aqui nessa área de luz teve um pedido bem específico deles, que era trabalhar com elementos vazados, que é essa aqui que está representado como uma janela, mas é aqui a parede onde tem os elementos vazados, que ajuda a iluminar essa área também da sala de estar e jantar. Bom, saindo daqui a gente tem a área mais de serviço aqui. Lembra que eu falei, eles não queriam a cozinha integrada, então a cozinha está aqui separadinha. Esse dentinho aqui eu acabei aproveitando, porque eu tinha a opção de vir com essa parede da cozinha direto aqui reta e eu ter mais área de corredor, mas a área de corredor é uma área que é meio jogada fora, assim, então serve só para circulação mesmo. Eu coloquei essa área para dentro da cozinha e acabou formando um nicho aqui para geladeira. O que foi bom, na verdade, porque a geladeira é um equipamento grande, né, que ocupa bastante espaço dentro da cozinha. Então foi ótimo porque não atrapalhou essa passagem entre a sala de estar e jantar e a própria cozinha. Bom, saindo da cozinha aqui, a gente tem a área de serviço, então tem um hallzinho coberto aqui, que chega até o recuo obrigatório, que é esse. Então tem a área de serviço e do outro lado aqui tem o famoso pet room, que essa área aqui é aquilo que eu falei para vocês da área de banho, né, para os cachorros. Então esse é o famoso pet room. E a gente tem aqui uma entrada direto de serviço da garagem direto para essa área de serviço. E vindo para a área de cá, a gente tem a área íntima, né? Nesse caso aqui o briefing pedia 2 quartos, sendo que era apenas uma suíte, então aqui a gente tem um quarto. Esse banheiro aqui fica para uso tanto de quem vier de visita, quanto para quem estiver usando esse quarto. E aqui a gente entra para a suíte master, então na suíte, tá aqui a suíte, entra aqui para esse banheiro. E outro pedido deles era que o banheiro tivesse um espaço para colocar a banheira. Essa banheira aqui, ela tá dimensionada... O banheiro foi dimensionado para o modelo da banheira, tá? Então, eu resolvi recuar ela um pouquinho aqui também, criar esse pequeno nicho, para eu ter a área de chuveiro separada da área da banheira, porque às vezes num banheiro muito pequeno, o que acontece é que eu tenho que ter o chuveiro em cima da banheira. E daí para você... Ninguém toma banho de banheira todo dia, né, meu povo? Ninguém merece ficar gastando esse tanto de água. Então, no dia a dia, você toma banho apenas de chuveiro. E é o inconveniente você ter que entrar dentro da banheira para poder tomar o seu banho do dia a dia de chuveiro. Então, por isso que eu criei esse nichozinho aqui, que é um box para o chuveiro.
E você também consegue, num dia especial, ou que você queira relaxar, porque teve um dia difícil, então você se banha aqui na banheira. Muito bem, para a área externa, então o que que acontece? Toda essa parte aqui, vocês estão vendo essa linha cinza mais clara aqui? Deixa eu selecionar. Essa linha aqui, junto com essa. Isso daqui não é construção, tá? Isso é calçada. Isso é o que está diferenciando a calçada. Então, vocês podem perceber que a calçada passa em torno da casa toda, vai lá pro fundo, que eu imagino que aqui no fundo vai ter uma área mais de varal, uma coisa mais relacionada aqui com a área de serviço. É descoberta, vem aqui também tudo calçada, então aqui eu tenho uma areazinha coberta, e a garagem, isso tudo também é calçada, então essa área de calçada ela dá a volta na casa toda. Por que eu recomendo sempre fazer uma areazinha de calçada, que pode até ser menor do que essa? Por causa de respingo. Se eu tenho aqui uma área de jardim, que é o caso dessa área todinha aqui em volta do terreno, direto grudada aqui com a parede, pode acontecer de quando chover, respingar terra. E se eu tenho essa área de calçada, acaba protegendo a parede. Então a pintura acaba durando até mais. Bom, e como é um condomínio, vocês sabem que no geral, os condomínios não têm, as casas não têm portão, né? Só que eu preciso ter uma área de qualquer forma que seja isolada do restante, né, da vizinhança. No caso deles, mais importante ainda, porque o que acontece? Os cachorros eles vão ficar nessa área aqui do fundo. Então aqui eu tenho essa porta, né, que eu deixo fechado para eles não escaparem aqui para frente. E aqui eu posso chegar com o muro da propriedade, aqui tem a rua, como eu falei, né? Mas eu posso chegar com esse muro até o início dessa curva. Tá vendo que aqui é a curva que faz com a outra rua, né? Toda essa área aqui que tem uma linha simples, ela é sem portão, sem nada, é só o limite do terreno aqui. Aqui onde eu tenho essa linha dupla, ela está representando o muro, né? Então, vamos ali para as outras imagens. A planta é essa, tá? Então, isso aqui ainda estava meio em fase de estudo preliminar. E a partir disso é que eu vou colocar os 3D para poder mostrar um pouco mais, começar a transformar esse estudo preliminar num anteprojeto. Então vamos ali ver os 3Ds. Bom, um outro pedido importante deles era usar uma linguagem um pouco industrial. Então, como que eu alcancei essa linguagem, né? As esquadrias em preto, né? Essa coisa mais bruta, cores cinzas, linhas mais neutras. Então esse revestimento de tijolo, mas vocês percebem que ele tem esse acabamento acinzentado. É muito diferente se eu colocasse aquele tijolinho mesmo, tijolinho, né? Cor de tijolinho. E aqui, ó, no cantinho, eu tô colocando aqui esse nome Cobogós, que é um outro nome para elementos vazados. Então essa é a primeira foto da fachada. Aqui um detalhe dessa passagem que eu falei, entre a garagem e a sala de estar. Tá vendo que a cobertura aqui da garagem na frente, ela passa um pouco da frente da porta de entrada aqui da área de estar. Então, com isso eu tô protegida. Num dia de chuva, eu desço aqui do carro, aqui ainda tá coberto, eu entro aqui pela porta. Se eu quiser passar para o outro lado, eu tenho essa passagem garantida. Então aqui, tá vendo que eu falei esquadrias pretas, cores neutras, então elas destacam esses volumes da casa. Linhas simples, né? Linhas neutras. E olha a diferença que faz a esquadria preta no ambiente, né? Aqui eu vou ter um grande painel com esquadrias de vidro, que tanto eu posso colocar, adesivar esses vidros para eu manter essa privacidade para a sala de TV, que fica uma coisa mais permanente, ou trabalhar com uma coisa mais mutável, flexível, né? Que seria com cortinas. Então, detalhes com referência industrial. Eu coloquei aqui esses móveis que até eles têm madeira e tudo, mas aqui a luminária, tá vendo? Essa luminária com uma referência industrial, aquela luminária com referência industrial. Então, de repente, se eu for colocar um abajur, alguma coisa, também com umas linhas mais industriais. E aqui o mesmo elemento vazado. Olha como já dá um detalhe
interessante para toda essa área aqui, como fica bem mais claro esse ambiente. E a última imagem que eu apresentei para eles, olhando para outra parte, né? Então aqui eu vejo o sofá da sala de estar, da sala de TV, que está aqui dentro, a sala de estar aqui com essa janela para fachada, e também tem a iluminação aqui dos elementos vazados, integrada com a sala de jantar, e aqui eu tenho a porta de entrada. Bom, gente, definido o estudo preliminar, na verdade, nesse caso, a gente teve 5 estudos preliminares. Tá, isso acontece, tá? Eu normalmente em contrato coloco um limite e se tiver além do limite tem uma cobrança à parte, porque afinal de contas, né? Senão a gente fica trabalhando eternamente, porque essa coisa do projeto é muita coisinha assim para pensar, então acontece de você ter batido o martelo e falado, não, é isso que eu quero, e daí passa um mês, 2, você fala, não, sabe o que é? Eu não quero mais suíte, eu quero, enfim. E aí muda o projeto. Nesse caso, a gente fez 5 propostas. E, enfim, quando chegamos na 5ª proposta, os clientes falaram assim, não, eu acho que a planta tá legal, mais ou menos assim, é o que a gente quer, então manda ver no anteprojeto. Gente, como eu disse, dependendo do contrato, é como vai seguir daqui para frente o trabalho. Então, no caso deles, a gente parou no anteprojeto e eles agora vão atrás de financiamento, vão atrás dessa parte. A gente ainda não chegou na fase de obra, né? E eu, na verdade, não sei como é que vai ser a fase de obra posterior, se vai seguir sendo esse projeto ou não. Mas, para esses clientes, o trabalho terminou aqui. No caso de um cliente que já tenha esse financiamento meio engatilhado ou que pretenda fazer o projeto para financiamento, é um projeto um pouquinho diferente normalmente, depende do banco, na verdade, que você vai buscar o financiamento. Tem alguns que não exigem grandes detalhamentos do projeto, mas tem alguns que exigem, inclusive uma planilha bem detalhada, assim, de todos os materiais que vão ser usados, o tempo que vai levar essa obra, porque é com essa planilha que o banco daí vai fazendo as vistorias para ir liberando o dinheiro do financiamento da construção. Se fosse esse caso, eu teria que fazer ainda o projeto executivo, essa planilha, daí os clientes vão até o banco, aprovam o financiamento, tudo, e daí a gente começa a obra. E daí durante a obra tem várias outras etapas que ficam para um próximo vídeo. Tomara que quando esses clientes começarem essa obra, eu volto aqui para contar para vocês esta outra etapa. Mas projeto normalmente acaba aqui. Com isso aqui a gente já consegue aprovar na prefeitura, por exemplo, depende de cada prefeitura, mas com isso aqui eu já tenho ali definidas todas as medidas, todas os acabamentos. Então, por que eu falo de acabamento? Para a prefeitura não importa muito se você vai colocar madeira ou porcelanato no piso do quarto, não importa. Mas o que importa para a prefeitura é a área de janela, isso importa. Se na cobertura da garagem eu vou deixar um pergolado, que pode cair chuva, ou eu vou cobrir, isso depois interfere na cobrança, inclusive de IPTU. Então, esse tipo de acabamento, no jardim, no quintal, na área livre, interessa se eu vou fazer a área impermeável ou se eu vou deixar uma área permeável. E aí, dependendo da prefeitura, inclusive, tem diferença de colocar grama ou pedrinha ou aquela, chama concregrama, não sei se vocês já viram, é um bloquinho de concreto que você planta uma graminha assim no meio. E daí você consegue manter mais baixinha essa grama. Quando passa um carro por cima disso, ele não afunda tanto a grama, porque ele tem esse apoio do concreto. Mas isso, na questão da permeabilidade, tem prefeituras que consideram de maneira diferente. Então, tomara que a gente siga para a próxima fase desse projeto, né? Que não pare apenas no projeto, que vire realmente uma casa, né? Onde vai morar uma família com esses cachorros todos. E quando acontecer isso, eu volto aqui para contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô indo. E não esquece que semana que vem tem mais Pílulas de Arquitetura. Tchau!